E aí, família, firmeza? Mais uma aula top aí para nós. A aula de hoje já é a construção do Estado, do Império Brasileiro, do Estado brasileiro, né? O Estado com I maiúsculo. E aquilo que a gente falou no momento anterior, é muito importante a gente ver essa transição, tá? Como ela se deu, que tipo de Estado, que tipo de império brasileiro vai se consolidar agora? Quem vai estar no poder? Quais são os interesses que serão atendidos? O que mudou? O que não mudou? É algo que eu estou batendo numa tecla aí há 3 aulas pelo menos com vocês. Então é alguma coisa extremamente importante a gente construir isso, tá? Aqui a gente tem uma tela óleo, né? De 1863, da cidade da Praça da Boa Vista, em Recife, Pernambuco, beleza? Então vamos lá, os temas abordados na aula de hoje é a Constituição de 1924, tá? O modelo de sociedade imperial, ela vai estar descrita dentro dessa Constituição. Aí fala, Victor, eu preciso decorar essa Constituição? Não, não decora ela, eu vou mostrar o momento perfeito que você precisa se atentar muito, muito nesse ponto. Por quê? Porque é aquilo que o vestibular mais cobra de vocês. E geralmente eles são safados com a Constituição de 1824. Eles fazem questões extremamente difíceis. Então, aquilo que eu falar para você prestar atenção, fica ligeiro, quebrada. Aí a gente vai falar um pouco da Confederação do Equador, certo? Que é um modelo diferente de Estado, né? Um modelo contraditório, um modelo que ele vai contra esse Estado brasileiro que está se consolidando, se formando, e ele quer fazer um Estado diferente, ele quer fazer um modelo político diferente, tá? A gente vai ver. Então, essa consolidação, essa construção do Estado brasileiro, ela não se dá de forma harmônica, né? Existem outros projetos de Império Brasileiro, e esses outros projetos vão entrar em confronto com o projeto do imperador, beleza? E da elite da América, agora do Império Brasileiro, beleza? E a gente vai falar um pouco do período regencial, que é após Dom Pedro I voltar para Portugal, né, para assumir o trono do seu pai, de Dom João VI, que morreu, e deixa o seu filho aqui, né, o Dom João da Alcântara, com 5 anos de idade, e esse moleque vai ficar aqui no período regencial, né, esperando a sua maioridade aí para poder tomar posse do Império, tá? Os objetivos a serem alcançados na aula de hoje, como eu disse, é compreender o diferencial da Constituição Federal de 1824. É exatamente isso que eles vão perguntar para você. Qual é a grande diferença dessa Constituição? E por que eles são safados? Porque eles não colocam texto, eles não colocam imagem, eles fazem uma pergunta direta. Aí se você não lembra que essa primeira Constituição, o que ela tinha de diferencial, é foda responder. Entendeu? Então é uma questão realmente muito difícil, geralmente, quando cai isso, né? É muito difícil. E se você não conseguir acertar, fica na paz, quebrada. Porque será tipo 1, 2, 3, são poucas pessoas que vão conseguir. Geralmente aquelas pessoas que tiveram sorte de revisar exatamente esse conteúdo antes e tiveram a grande sorte de ela ter caído exatamente na prova. Então é mais sorte do que propriamente capacidade. Isso é importante que eu tô falando, tá? Analisar. O segundo ponto, o segundo objetivo é analisar se a transição para o império proporcionou mudanças sociais significativas para as pessoas mais pobres da sociedade. Aqui vai estar consolidada essa ideia, a gente vai consolidar essa ideia quando a gente explicar a Constituição de 24 e também explicar a Confederação do Equador, né? Mostrando aí qual foi o embate entre esses dois modelos. Certo? Geralmente a Confederação do Equador, ela vai trazer aquilo que o Império não abarca, aquilo que eles não se sentem representados. E aí, a partir disso, eles vão formar um novo modelo de república, um novo projeto político, tá? E o terceiro ponto, entender a importância da Guarda Nacional. Isso é fundamental, a Guarda Nacional mais importante desse terceiro ponto, e o Código de Processo Criminal, tá? Que transfere o monopólio do uso da força para a elite imperial. O que é monopólio do uso da força, quebrada? Quem tem o monopólio do uso da força? Monopólio é só uma pessoa pode usar. E o que é? Uso da força. Quem tem isso? Quando consolida-se os estados modernos, esse poder ele é transferido para o Estado. Para o Estado. Então, só o Estado... O que é monopólio do uso da força? Só o Estado pode punir as pessoas, entendeu? A gente transfere esse poder para ele, levando em consideração que ele irá punir de forma justa as pessoas, beleza? Essa é a questão. Esse é o monopólio do poder, certo? Quem usa, eu posso fazer justiça com as próprias mãos na sociedade
atual nossa, dos estados modernos? Não, não pode, porque senão você vai estar se colocando acima de todas as outras pessoas, né? Então, na realidade, não. Quem tem o direito, único direito e dever para punir as pessoas, usar a força se for necessária, o Estado, unicamente. Se você se sente deslegitimado, se você se sente não representado, você deve, por algum ofendido ou vitimado por alguma outra pessoa, o que você deve fazer segundo esse monopólio do uso da força? Você deve entrar com uma ação no Estado para que ele puna essa pessoa e não você. Tá? Não é bem assim na materialidade, a gente sabe que tem todas as contradições, mas isso é um conceito, tá bom? Então vamos lá. O projeto monárquico, né, do Império, no papel a gente é caracterizado pela Constituição. O que é a Constituição? Ela é a Carta Magna. É ela que vai dizer, por escrito ali, o que pode e o que não pode ser feito, quem tem direito e quem não tem direito. Então, saber a Constituição é saber o que você é, o que você está sendo representado ou não. Então, por isso que conhecer a Constituição é algo tão fundamental. Essa primeira, presta atenção, é a primeira Constituição da América, do Império, certo? Ela foi, já anota aí, ela foi ortogada, anota isso, passa a canetinha, ela foi ortogada, ou seja, ela não foi redigida e foi votada por todas as pessoas das câmaras municipais, né, na realidade das assembleias, né, da Assembleia Constituinte. Ela não foi votada, na realidade o imperador impôs ela, ele escreveu e falou, é essa que será a Constituição, entendeu? Ele não votou, ele não abriu para votação, ele impôs. Esse impor é essa palavra, ortogado, então anota isso, tá? Isso é importante. E ela formaliza o antigo pacto. Quando houve a independência, formou-se um pacto entre o imperador, né, Dom Pedro I, e a elite da América Portuguesa. E esse pacto entre eles, de união entre eles, de colaboração entre eles, ele será materializado, ele será redigido na Constituição. Então a Constituição ela tem que atender os interesses do imperador e da elite da América Portuguesa. Por isso que ela formaliza o antigo pacto, beleza? O monarca, ele é considerado inviolável, sagrado, né? E todos os portugueses que aderirem ou defenderem a independência serão considerados brasileiros, ou seja, ganharão a nacionalidade. O monarca, então, o Império Brasileiro, ele se constitui agora como uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, o poder do imperador ele é limitado por uma Constituição, certo? Por essa carta que ele redigiu, certo? Que vai dizer, o imperador pode agir até aqui. A partir daqui é outra pessoa. Ou você, cidadão, pode agir até aqui. A partir daqui é o Estado, é o imperador que decide. E é hereditário porque vai passar de pai para filho esse poder. Que poder? O poder do cargo executivo. Aquele que executa as leis. Beleza? Vai ser decretada a união entre Estado e Igreja. Quando eu falei lá no slide anterior que o imperador ele se consagra sagrado, né? Ele se torna uma figura sagrada, inviolável. O que eu estou querendo dizer? Sagrada no sentido que ele também vira não só chefe do Estado, né? Como ocupando o poder executivo, mas também ele vira chefe da igreja. Então ele está acima de todos os bispos, de todos os padres. É ele que decide os rumos da igreja do Império Brasileiro. Então ele se torna não só líder do Estado, mas também líder da religião, líder máximo, certo? E a religião oficial do Império acaba se transformando na igreja cristã católica oficial, beleza? Isso vai ser desconstruído lá na República, mas isso é papos para outras aulas. O voto é censitário, isso é importante, ou seja, só pode votar quem tem dinheiro, ou seja, escreve isso, voto censitário. A participação política está condicionada ou está ligada diretamente ao que? A quantidade de renda que uma pessoa tem.
Não é mais todo mundo tem direito ao voto. Não, só vai votar quem alcançar determinada renda. Isso é visto aqui, porque essa Constituição ela divide o cidadão em 3 categorias. O cidadão passivo, que é aquele que não alcança renda, não vota, não tem direito político quase que nenhum. O cidadão ativo votante, que é aqueles que tinham renda suficiente para votar, mas não para se candidatar. Ouviu? Ele vota, mas ele não pode se transformar em candidato. Por quê? Porque ele não tem renda suficiente para se transformar em candidato, certo? E os cidadãos ativos, eleitores elegíveis, né? Legíveis, que são aqueles que têm renda suficiente tanto para votar como para ser eleito. Ou seja, quem é que vai, presta atenção, quem é que vai ser os agentes políticos do Império Brasileiro? Vai ser a elite da elite. Isso é importante que eu tô falando, é a elite da elite, mano. São aqueles que literalmente extraíram da América Portuguesa todas as riquezas e se consolidaram nele. Ou seja, aquela elite que sempre dominou desde 1530 os rumos da América Portuguesa será a mesma que vai poder se eleger. E o cargo político ele é muito importante, porque é ele que vai decidir quem pode fazer o rumo, quem vai fazer as leis, quem vai fazer as coisas, tá bom? Isso daqui não é tão importante, mas o caráter censitário é importante saber. Quanto mais renda, mais direito político, beleza? Vai ser dividido em 3 tipos de poderes, 4 na realidade, tá? Esse é o grande diferencial dessa Constituição, anota isso, o diferencial da Constituição de 1824. Primeira Constituição, ela não vai dividir só em 3 poderes como todos os outros países, como executivo, legislativo e judiciário. Ela vai dividir em 4 poderes, 4. É isso que o vestibular adora cobrar isso de você. O que ela traz de tão diferente? Ela traz de diferente o poder moderador. Anota essa porra, mano. Poder moderador, entendeu? O que a primeira Constituição do Brasil traz de diferente? O poder moderador. O que é esse poder moderador? Ele é um cargo, ele é um poder, um lugar que o imperador ocupa. Então o imperador ele não senta só na cadeira do executivo, né, que estaria aqui, né? O imperador e os ministros do Estado são responsáveis pela execução das leis. Ele não ocupa uma única cadeira, ele ocupa 2 cadeiras. Ele ocupa também o poder moderador. E o que esse poder moderador faz basicamente? Presta atenção e anota isso. Traz uma setinha e coloca. O poder moderador, ele, anota isso, regula os outros 3 poderes. Ele regula, ele organiza os outros 3 poderes. Ou seja, não existe uma igualdade entre o executivo, legislativo e judiciário comparado ao moderador. O poder moderador ele está acima dos outros 3 poderes. E quem ocupa esse poder moderador? O imperador. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando, além de ocupar o executivo, eu ocupo o poder que regula os outros. Ou seja, eu controlo não só o poder executivo, mas todos os outros poderes, o legislativo e o judiciário. E que tipo de poder isso dá para ele? Ele pode dissolver o legislativo quando ele bem entender. Se alguma decisão não favorecer ele ou for contrário aos seus interesses como imperador, o legislativo não vai poder competir de igual com ele. Ele vai dissolver o legislativo. Entendeu? E quem dá esse poder para ele? O poder moderador. E quem criou essa Constituição com esse poder moderador? O imperador. Beleza? Isso daqui é o principal, mano. O poder moderador é aquilo que geralmente eles querem fuder você com a Constituição de 24. Tá? Eles perguntam assim, geralmente, é uma linha de pergunta, tipo, sem nada pra você. Ele fala assim, o que a Constituição de 24 traz de diferente? Aí vai estar lá várias questões e vai estar lá, poder moderador no modo das alternativas. Já é essa, cachorro? Assina e vai pro abraço, tá? Mas como ela é uma questão que não traz ferramentas para você respondê-la, ela é muito difícil de ser respondida. É aquela questão que é o extremo do extremo da dificuldade, tá? Então pode ficar tranquilo também.
Aqui a gente viu mais ou menos o que tipo de Estado está se consolidando. Um Estado autoritário, um Estado censitário, onde quem pode votar são a elite e quem pode se eleger é a elite da elite, ou seja, os interesses daqueles mais pobres, será que eles são defendidos? Será que eles são legitimados, representados? Não, na realidade, como a gente viu aqui, o cidadão passivo, que é aquele que não alcança uma renda, ele não tem direito político. Ele não vota, ele não faz lei, ele não decide nada, entendeu? Nada. Então, é isso que é uma grande contradição que vai ter aqui. E nem todos os estados, né, que agora são estados, nem todas as regiões do Império Brasileiro vão aceitar esse tipo de governo. Eles vão contestar também. Nem tudo que está sendo feito aqui na construção do Estado brasileiro é legitimado por todos e aceitado por todos. O maior exemplo disso é a Confederação do Equador. É um movimento que tenta criar um novo projeto de país, entendeu? A gente está num momento muito estável, um momento onde está se consolidando quais são os pilares desse país. E nesse primeiro momento, quais são os pilares? Um país elitista, um país escravista, porque a escravidão não é abolida, porque quem decide as leis é a elite da elite. E essa elite, ela é o quê? Proprietária de escravo, óbvio, entendeu? Então, muitas coisas não serão representadas aqui dentro, na realidade elas serão ignoradas. Então surgem novos projetos de país. E lá em Pernambuco, a população ela se rebela contra Dom Pedro I, porque Dom Pedro acaba nomeando um novo presidente para a província, um presidente que é ligado aos interesses de Dom Pedro. E a província fica muito descontente com essa questão e ela acaba depondo o presidente, certo? E eles acabam criando um movimento separatista republicano, basicamente urbano e popular. Quando a gente está caracterizando isso daqui, o que a gente está dizendo? Isso é o inverso do que estava acontecendo no Império, que é um movimento elitista, integrador, que tenta abraçar todo o território, tenta manter todo o território sob a sua influência, certo? Integrador, escravista e extremamente elitista. A gente vê isso no voto censitário, beleza? Então esse movimento ele vem contrário, ele vem daquelas pessoas que não estão sendo representadas dentro desse império, aquelas pessoas que não têm poderes políticos, representatividade. Então a Confederação do Equador ela é importante por isso, porque ela faz agora um novo projeto de país, mostrando que há possibilidades diferentes, mas vamos ver quem vai vencer no final aí e vai se consolidar, né? A província, eles acabam, outras províncias como o Ceará, o Rio Grande do Norte, Alagoas e a Paraíba, elas aderem a esse projeto, né, de Pernambuco. E elas se unem em uma confederação, certo? Que são vários países, várias regiões unidas. Aqui tem um trecho muito interessante do Linhares, que ele fala o seguinte, né, que é o cara falando lá pro pessoal de Pernambuco. Não precisa decorar, tá? É só para consolidar a ideia. Não é preciso, brasileiros, nesse momento, fazer a enumeração dos nefastos procedimentos do imperador, nem das desgraças que acarretamos sobre nossas cabeças por havermos escolhidos, enganados ou preocupados tal sistema de governo e tal chefe do poder executivo. Eles estão falando, a gente achou que ia ser uma coisa, olha que foda isso que a gente está falando. Eles acharam que na independência ia mudar as coisas, mas eles foram enganados ou preocupados por esse sistema, entendeu? Então a independência ela tinha um caráter, as coisas vão mudar. Mudaram? Não sei, tá? Brasileiros, salta aos olhos a negra perfídia. São patentes os reiterados prejuízos ou prejuros do imperador, né? E é tal conhecida nossa ilusão ou engano em adotarmos um sistema de governo defeituoso em sua origem. Olha que importante isso. Ele está falando que já na origem da República
Esse sistema ele não abarca os interesses das outras pessoas, ou seja, ele já é defeituoso na sua origem. Então aqueles pessoal que falam, o Brasil que deu errado, quando começou? Né? Quando que começou isso? Certo? É mais defeituoso em suas partes componentes, ou seja, a elite, o imperador, as constituições, as leis e todas as instituições humanas são feitas para o povo e não o povo para elas. Ou seja, as instituições têm que ser ocupadas pelo povo e não o contrário, o povo subordinado às instituições. Que povo que ele está falando? Ele está falando da elite? Não, a elite compõe essas instituições. Ela tem direito a voto e a direito a se candidatar a um cargo político. Ele está falando dos pobres, basicamente. Isso é muito interessante. Esse trecho ele ajuda muito a gente compreender a independência e ajuda muito a gente entender que tipo de governo, que país é esse que está sendo construído. Alguma das pautas que eles tinham eles decidiram extinguir o tráfico negreiro, a gente está falando do tráfico, ou seja, será proibido o comércio de escravos. Isso aqui é muito interessante, porque Dom Pedro I, ele, com a Inglaterra, antes da independência, ele se compromete com a Inglaterra até 1830, se eu não me engano, abolir a escravidão. Só que após a independência, o que ele faz? Ele dá poder político para a elite que não vai abolir a escravidão, certo? Então a Confederação do Equador, em busca de ter apoio internacional, eles falam, eles não querem abolir, a gente vai abolir o tráfico. Então, se vocês me apoiarem, se a Inglaterra me apoiar, eu vou fazer o que você falou para o Estado brasileiro fazer, para o imperador fazer, e ele não vai fazer. Eu vou fazer, desde que você me apoie. Então, esse tráfico, extinguir o tráfico negreiro, era uma busca de apoio internacional para o movimento separatista. Isso é muito importante para mostrar a complexidade e a interação mundial dentro desse conflito. Né? Ele convoca o recrutamento geral para enfrentar as tropas, né? Então diversas pessoas vão para o campo de batalha, ele convoca todas as pessoas em idade suficiente para lutar, né? E o exército imperial, né, de mercenários ingleses, então a Inglaterra financia o exército imperial, não só com o treinamento, mas com dinheiro e com pessoas para treiná-las, né? E ele reprimiu a revolta e fuzilou os principais líderes, entre eles Frei Caneca. Aqui a gente tem um mapa, geralmente aparece às vezes, né, nas questões, quando a gente fala de Confederação do Equador, aparece um mapinha. Aí se você vê esse mapinha unindo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, todos esses países aqui da pontinha, já vai para a Confederação do Equador, já pensa nela, pensa no conflito que se deu contra a elite, o conflito contra os playboys, isso é importante, tá? Então vamos lá, aqui a gente passou por 2 pontos já na aula. O primeiro ponto foi que tipo de sociedade do Estado brasileiro está se construindo, que tipo de Estado está se construindo? É um Estado que abarca os interesses dos mais vulneráveis? É um Estado que dá participação política e visibilidade para as demandas dessas pessoas? É um Estado que vai buscar, que vai possibilitar uma ascensão social melhor? Será que é isso? São essas questões que devem ser respondidas, tá? Então a gente passou primeiro por isso e para explicar, para ajudar a compreensão, a gente mostrou um movimento contrário, para que você entenda que não foi uma coisa harmônica, que foi uma coisa, então independência, todo mundo aceitou, tá tudo bonito. Não, pelo contrário. Após o movimento de independência, porque foi algo que realmente muitas pessoas apoiaram, porque foi dito que haveria uma possibilidade de mudança do status. Após a independência, muitas pessoas viram que esse status não mudou e que, na realidade, o poder se concentrou na elite que já vinha dominando a América Portuguesa desde 1530. Então, a partir desse momento, consolida-se movimentos separatistas em todas as regiões, parceiro, todas. O Dom Pedro, ele é considerado, né, o
o herói da independência, né? Mas ele é considerado como o imperador, o grande imperador militar. Por quê? Porque ele conseguiu através da repressão, né, através do combate com o exército, da estratégia militar, ele conseguiu suprimir e eliminar todos os focos de separação. Então, todas aquelas regiões que não se sentiam representadas por esse Estado em construção, esse Estado elitista brasileiro em construção, todas essas regiões foram subjugadas através de uma ação militar. Então, Dom Pedro, ele basicamente é um grande estrategista militar, certo? Só que o exército brasileiro ele não era um grande exército. Então ele precisou de muitos financiamentos, inclusive da Inglaterra, óbvio, para conseguir montar um exército mercenário suficiente para que fosse possível, né, ele subjugar as outras regiões. Que regiões? As regiões que não estavam sendo que estavam tentando se separar e formar um novo projeto de país, um projeto de país que abarcasse os seus interesses e não unicamente os interesses da elite, beleza? Só que isso acabou, cara, fudendo Dom Pedro, né? Ele conseguiu consolidar a independência, ele lutou contra as tropas portuguesas, houve várias tropas portuguesas que ele teve que lutar, ele lutou contra os exércitos das regiões que estavam tentando se separar, então houve diversos conflitos. A gente nunca pode falar de uma independência, isso é importante, a gente está quebrando o preconceito agora. A gente não pode falar de uma independência harmônica, isso nunca existiu. Isso é um preconceito gravíssimo na história. Na realidade, o que rolou aqui foi treta atrás de treta, foi uma atrás da outra. A mais importante, a mais significativa foi a Confederação do Equador, mas houve diversos campos de batalha para que a independência pudesse ser consolidada. Lutas contra Portugal e lutas contra regiões aqui mesmo dentro da América Portuguesa, agora do Império Brasileiro que está surgindo. Isso acabou causando essas diversas lutas, esses diversos empréstimos necessários para formar esses exércitos mercenários do Estado, né? Ele aumentou muito a dívida externa, né? E isso acabou levando à falência do Banco do Brasil, né? E assim, os enormes gastos, como eu disse, por guerra, recrutamento, soldados, ele acabou fazendo uma insatisfação muito forte dentro da população, né? Então a população da própria elite, ela ficou insatisfeita com os métodos de Dom Pedro I, porque eles achavam que o Dom Pedro poderia ter feito outros caminhos que não gastasse tanto dinheiro. Essa é a questão. Eles queriam que fosse reprimido, mas eles queriam que isso não levasse gastos extremos, porque toda essa conta será paga por quem? Pela elite, né? Paga pela elite, né? Pelo trabalho que a elite explora, na realidade. Será paga pela população mais pobre, só que em vez desse dinheiro ficar preso na elite, ela vai ter que pagar aos bancos internacionais, né? Essa é a questão aí mais complexa. E Dom Pedro, ele acaba se vendo muito isolado, porque a elite acaba se afastando um pouco dele, que era a única vanguarda que ele tinha ali, alguma coisa que estava segurando ele, certo? E ele começa a sofrer diversas críticas extremamente fortes, né, da imprensa, aquela mesma imprensa que foi formada por Dom João VI quando eles vieram para cá, no período joanino, né, criou-se a imprensa brasileira da América Portuguesa, e essa imprensa, né, ela tinha diversos representantes da elite, um deles era o Líbero Badaró, certo? E o Líbero Badaró, ele fazia críticas pesadíssimas contra Dom Pedro, né? Falando sobre a sua ineficiência, sobre o seu caráter autoritário. Ele fez críticas fortíssimas sobre a ortogação, ou seja, a imposição da Constituição de 24, que essa Constituição não foi votada pela elite brasileira, certo? Isso é importante. Então, todos esses movimentos autoritários de Dom Pedro acabou causando um descontentamento e grandes críticas. E aconteceu que o Líbero Badaró ele foi assassinado, literalmente assassinado. E o mais engraçado, o mais foda é que ele foi assassinado pelo chefe da segurança de Dom Pedro I. Então acaba se investigando e descobre que o chefe da segurança
da segurança pessoal de Dom Pedro I, ele assassinou, ele teve participação direta no assassinato desse jornalista. Ponto. Aí, mano, caiu por terra, né? O bagulho ficou louco. Agora, tipo, nossa, se a gente não concorda com ele vai matar a gente, tá ligado? Essa que foi a fita. A elite pensou dessa forma. Ela falou, não, agora realmente chegou o esgotamento. Porque se a gente tentasse voltar contra ele, o que ele vai fazer? Ele vai mandar a gente assassinar a gente a sangue frio. Então, aquele pacto entre Dom Pedro e a elite, ele começa a ruir. Ele começa a se distanciar cada vez mais, entendeu? E Dom Pedro, ele viu-se obrigado a abdicar do poder. Por quê? Ele faz uma caravana por todas as regiões, buscando apoio da população. Ele vai lá em Ouro Preto, aí Ouro Preto ele coloca várias faixas, as casas, né? Colocam várias faixas pretas nas portas, mostrando o descontentamento da região da mineração contra o Estado brasileiro, na realidade, contra o Dom Pedro, não contra o Estado, né? Contra Dom Pedro especificamente. Dom Pedro se isola, ele vê que a população agora, a elite da região da mineração de Ouro Preto, uma cidade extremamente elitista, ele não tinha mais esse apoio. Aí ele vai para o Rio de Janeiro, rola uma treta lá que foi chamada de Noite das Garrafadas, porque as pessoas que estavam lá criticando Dom Pedro acabam trombando aqueles gados que também defendiam Dom Pedro, eles vão se discutindo, acabam tretando, aí rola a garrafa para todo lado, uma treta generalizada no Rio de Janeiro, né, ali nas ruas principais do Rio de Janeiro. Isso foi o estopim, a gota d'água, né, e Dom Pedro viu que a população estava se voltando contra ele, então ele decide abdicar o poder e colocar o seu filho nesse lugar, ou seja, ele deixa o filho Pedro Alcântara, Dom Pedro Alcântara, né, aquele que vai se transformar em Dom Pedro II, com 5 anos de idade aqui no Império, para que ele pudesse governar esse Império, né, de uma forma mais tranquila. Ou seja, ele vai vazar, ele vai virar rei de Portugal, ele volta para Portugal, vira rei de Portugal, e ele vai fazer basicamente o quê? Ele vai falar, mano, fudeu, tá ligado? Então vou deixar a poeira baixar, né? E agora a elite, aquela elite que se voltou contra Dom Pedro por causa de todos aqueles gastos, por causa do extremo autoritarismo que Dom Pedro estava tendo com a própria elite, não só na Constituição, mas nos assassinatos, né? Na falta de diálogo que Dom Pedro tinha com essa própria elite, né? Essa elite que tinha o poder político, certo? Agora ele abdica e Dom Pedro, né, de Alcântara, ele tem 5 anos, então ele não vai governar o Império com 5 anos de idade. Então o que vai acontecer? O Dom Pedro fala, ó, segundo a Constituição, a elite brasileira, ou seja, vai se formar uma regência, né, o que é uma regência? É um governo provisório, certo? Até que Dom Pedro de Alcântara alcance a maioridade, ou seja, 18 anos, e ele possa governar o Império Brasileiro. Enquanto isso, quem vai governar? Será o pobre? Não, o pobre nem vota, parça. O pobre nem pode se eleger. Então, quem vai governar? A elite brasileira. Então, a regência é um momento muito importante para a consolidação dos interesses da elite brasileira. Porque agora, Dom Pedro I saiu de cena. Entendeu? E agora, quem vai ficar na frente? Quem vai tomar as pedradas? Quem é que vai ter que segurar a bronca? A elite, a mesma elite que criticou Dom Pedro, certo? E agora, eles vão lá, cuidam do menininho lá da criança, né? Do Dom Pedro de Alcântara. E o que os primeiros movimentos que eles fazem? Ele anistia os prisioneiros políticos, certo? Então, muitos da elite, como os irmãos Andrades, né, eles foram transformados em presos políticos por Dom Pedro por causa da Constituição da Mandioca, certo? Que Dom Pedro fechou a Assembleia Constituinte e fez uma Constituição nova, de 24, e ortogou ela, certo? Ele suspendeu o poder moderador, a elite brasileira suspendeu o poder moderador, isso é importante, né? Esse poder moderador ele vai voltar em cena só quando Dom Pedro II tomar posse. Ele convoca as eleições para essa regência e ele readmite o Ministério dos Brasileiros, tá? Aqui não tem muitas coisas importantes, mas aqui é importante, quebrada. Essa coisa é importante, isso aqui é importantíssima. Quem tem o monopólio do uso da força? Quem tem o monopólio? O Estado. Como que Dom Pedro I, vamos construir essa ideia, como que Dom Pedro I
oprimir a elite brasileira? Através do monopólio do uso da força. Então, se a elite não aceitasse as condições de Dom Pedro, o que ele fazia? Ele oprimia através do exército. Ele mandava o exército na porta das casas desses pleiba do caralho, e eles sentavam a mão da pleiba azada, e os pleiba ficavam em choque lá, meu Deus, ai, Dom Pedro tá batendo em mim. Aí, né, o que eles faziam? Ficavam em choque e acatavam as ordens de Dom Pedro. Isso era um eminente perigo para eles. E agora, com eles no poder, o que eles vão fazer? Eles vão deixar esse monopólio do uso da força no Estado, ou eles vão tentar transferir esse monopólio do uso da força para eles? É isso que eles vão fazer. Eles vão tentar transferir o monopólio do uso da força para um grupo que será denominado como Guarda Nacional. Anota isso. Essa Guarda Nacional ela é uma milícia armada, certo? E ela é subordinada a quem? Aos proprietários de terra, à elite brasileira, entendeu? Olha que diferente, como que Dom Pedro oprimia a elite? Quem tem o monopólio do uso da força? O Estado. E esse monopólio do uso da força ele é representado aonde? Nas Forças Armadas, no Exército nesse momento e na Marinha, por exemplo, certo? Quando tinha Força Aérea, né? Então era nas Forças Armadas. Quem pode utilizar a força? Unicamente o Exército. A mando de quem? Do Imperador. O que eles vão fazer agora? Eles vão criar um novo exército. Um exército separado do exército do Estado. Agora eles vão denominar de Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é subordinada a quem? A elite proprietária de terra. Ou seja, se alguém sair da linha, quem vai poder utilizar a força de uma forma legitimada? A Guarda Nacional. A mando de quem? Da elite brasileira. Agora surgem dois agentes de monopólio do uso da força. O monopólio do uso da força ele é quebrado, na realidade. E agora, quem pode usar essa força? O Exército e a Guarda Nacional. O Exército subordinado ao Estado e a Guarda Nacional subordinada à elite brasileira. Entendeu? Antes era um, agora tem dois. O que acontece com o Exército? Ele perde credibilidade, porque a Guarda Nacional vai ter os grandes investimentos, né? E o Exército vai ficar sucateado, jogado de canto. Isso é uma estratégia básica e simples que eles estão fazendo. Eles estão garantindo que se o Exército, se Dom Pedro II, quando assumir o poder, a cadeira de imperador, certo? O que ele vai ter em mãos? Ele vai ter um exército sucateado. Se ele se voltar contra a elite, quem vai defender essa elite agora? A Guarda Nacional, que está extremamente avançada e tecnológica para o período. Entende? Entende como é importante isso? A Guarda Nacional, ela é uma milícia desses proprietários. Né? E quem cabe o mando dessa guarda? O coronel. O coronel, ele é um status que é comprado. Ele é um status que é comprado, ou seja, você compra, dá dinheiro e você vira coronel. Entendeu? Não coronel do exército, coronel. Coronel que eu tô falando de como a gente tem nos interiores aí do nosso Brasilzão, como até hoje é chamado. As famílias ricas são chamadas do quê? O coronel. É isso. É um status diferente. A Guarda Nacional, ela é diferente do Exército Brasileiro. Elas estão subordinadas a pessoas diferentes, elas têm objetivos diferentes. Mas ambas podem usar o monopólio do uso da força. Pode usar a força, se necessário, para defender os interesses daqueles que o mandam. Entende? Isso é muito importante. Porque a elite está garantindo que Dom Pedro II, quando tomar posse, não vai conseguir se voltar contra a própria elite, como o pai dele fez. Como é que Dom Pedro conseguiu fechar a Assembleia Constituinte da Constituição da Mandioca? Com o exército. Como é que Dom Pedro conseguiu calar as críticas de Líbero Badaró? Com o assassinato. Como é que Dom Pedro conseguiu conter as revoltas?
com o exército. Agora o exército está sucateado. Entendeu? Em contrapartida, a Guarda Nacional está voando. Entendeu? Isso é importante entender essa lógica. Isso é muito importante, quebrado. Né? Além disso, eles não querem só trazer o monopólio do uso da força, mas também as leis que vão punir essas pessoas. Eles querem redigir essas leis. Eles querem transferir essas leis para os coronéis. Quem vai decidir quem vai ser punido ou não? Agora é o Estado? Não, é os coronéis. É ele que vai falar, você vai prender tal pessoa, é ele, olha como isso é grave, olha como isso é grave. É o mesmo coronel que manda te prender, é aquele que vai te julgar. Qual é a imparcialidade que essa pessoa tem? Nenhuma. Nenhuma. É ele que manda te prender através da Guarda Nacional e é ele que vai te julgar. Meio estranho, né? Isso é meio incongruente com nós compreendendo hoje as nossas lógicas de Estado, tá? Então o Código de Processo Criminal, escreve isso, ele transfere o controle da justiça para a órbita municipal. E quem é que vai julgar agora são os juízes da paz, que são eleitos por voto censitário. Quem pode votar? A elite. Ou seja, eles vão pôr peixe deles, parça. Entende? Vocês estão vendo como que é a construção desse Estado, ele é um Estado extremamente que só defende os interesses dessa elite? Isso é muito importante, essa ideia que a gente está construindo, tá? Porque eles estão controlando tudo. Eles não controlam só o ramo econômico. Agora eles querem o monopólio da força com a Guarda Nacional. Eles querem o direito ao controle da justiça. Ou seja, Dom Pedro vai poder julgar eles? Não. Eles fazem as leis. São o juiz da paz que vai julgar. O Dom Pedro vai poder mandar o exército na casa deles? Não. Se o exército chegar lá na vila, a Guarda Nacional está na frente. E a Guarda Nacional é muito mais desenvolvida do que o próprio exército que acabou sendo sucateado. O que eles estão fazendo? Garantindo seus interesses. Isso é importantíssimo, tá? Só que o que aconteceu? Nem tudo deu certo, né, parça? Na hora que a elite tá agora na frente da treta, né? As outras regiões, eles vão continuar, vão falar, agora a elite tá lá, tá legal. Não, os caras falam, esses caras safado, né, mano? Esses caras tá tiração, mano. Tá ligado? Tá de tiração com a nossa cara. O que a gente vai fazer? A gente vai ter, no período regencial, diversas revoltas. Diversas revoltas, cara. A gente tem movimento da cabanagem no Pará. A gente tem a Sabinada na Bahia. A gente tem a Balaiada no Maranhão e no Piauí. A gente tem a Farroupilha. Isso é importante, esse movimento é importante. A Farroupilha do Rio Grande do Sul, né, em Santa Catarina. E aí a gente tem a revolta de Carrancas, na região de Minas Gerais, ali no município de Carrancas. Carrancas é uma fazenda, basicamente. Então, pra você ver como esses latifundiários, eles tinham... A fazenda dele é quase um município. Entende? Né? E todas essas revoltas, elas se dão contra a elite agora. Não contra Dom Pedro. Porque Dom Pedro foi embora, filho. Ele falou, ó, se vira aí vocês agora nessa porra, mano. Vocês não querem me apoiar? Então, ó, enfia o caralho aí no cu e se virem, mano. Entendeu? Se vira agora. E foi embora, entendeu? Aí a elite agora começa a ser contestada por diversos movimentos republicanos. E vão falar, como eu disse, a Cabanás, a Sabinada, todos esses movimentos são contra a elite que está se consolidando. A elite começa a ser, a sua imagem começa a ficar muito arranhada, muito arranhada, muito arranhada. E o que eles vão fazer? Eles vão abarcar essa opinião pública e vão tentar, através da mídia, falar, gente, olha a estabilidade, a gente está afundando, tá tudo em crise, nós tá fudido, a gente precisa do apoio de vocês, e esse apoio ele vai ser representado no Dom Pedro II. Ou seja, o filho de Dom Pedro I, ele vai
ser antecipada à sua maioridade. O que a elite basicamente quer fazer com isso? Elas querem sair de cena. Sair de cena, tipo, então você governa, tipo assim, você administra tudo? Não. Eles já transferiram para a órbita deles os poderes. O que eles querem fazer agora? Sair da frente da fila e falar, vocês querem atacar tomate? Vocês querem criticar? Critica Dom Pedro II. Não a gente vai ficar aqui atrás. Mas quem manda? Quem julga? Quem tem o monopólio da força? A gente. Ou seja, o que eles querem fazer? Colocar boi de piranha, parça. Entendeu? Eles querem chamar a atenção das críticas para Dom Pedro II e não mais para a própria elite. Porque essas revoltas, elas estavam indo contra quem? A elite. Antes era contra Dom Pedro. Dom Pedro foi embora. Aí agora, no período regencial, era contra a elite. O que a elite vai fazer? Opa, vai lá, Dom Pedrão, vai lá, molecote. Governa aí. A gente vai te apoiar, desde que você atenda os nossos interesses. Se você não atender nossos interesses, o que vai acontecer? A gente vai te tirar. E é isso que vai acontecer na proclamação da República. Já estou te dando spoiler. Entendeu? Quando Dom Pedro II não deixa de atender os interesses da elite, ele é retirado do poder. Isso é importante. Importante que eu estou falando. Beleza? Então, ele tinha tanto apoio, essa elite conseguiu canalizar o apoio da população, tipo, se Dom Pedro conseguir chegar no poder, vai ser melhor para todo mundo, porque aí as revoltas vão diminuir, a gente vai ter uma figura centralizadora, entendeu? E as críticas, que é o ápice de tudo, né? E as críticas vão ser direcionadas a eles e não mais a gente. Entendeu? Em 22 de julho de 1840, né, Dom Pedro, com 15 anos de idade, ou seja, 3 anos antes da sua maioridade, ele assume o trono, certo, do Império Brasileiro com o nome de Dom Pedro II. Ele é coroado imperador. Ele é coroado porque a elite tinha boa vontade com ele, porque a elite falou, a gente adora ele. Ele é um cara incrível, né? Ou porque ela tinha interesses em garantir o seu poder e garantir que ela se mantivesse nesse protagonismo, agora sem sofrer críticas. Porque as críticas vão ser direcionadas a Dom Pedro agora. Qualquer merda que der, é Dom Pedro que é o responsável, e não a elite. Beleza? Aqui é importante que é uma mudança muito forte agora, né? Esses grandes latifundiários que antes apoiavam-se na cultura do açúcar e na mineração, eles vão agora surgir um novo grupo, que não é um novo, porque surgem novas pessoas, não, são as mesmas pessoas, são os mesmos, é a mesma elite, só que essa elite agora vai trabalhar com outro tipo de economia, não com a mineração e não com a cultura do açúcar, mas agora com o café. E eles vão ser chamados de Barões do Café. Certo? Eles surgem ali no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né? No Vale do Paraíba, ali nessa região, né? E ele, pouco a pouco, vai se transformando no principal produto de exportação, né? Por exemplo, a gente tem aqui, né, uma frase do Linhares, na realidade, né? Da Maria Ieda Linhares, que é: sua produção estimada no quinquênio de 1821 até 1825 era de 400 sacas de arroba, né? Cada arroba é 1.500 toneladas, né? E cada arroba é 1.500 toneladas, certo? Desculpa, falei merda, não é isso, tá? Mas é isso aí, são sacas. E explodiu, né, de 26 a 30 para 1.600.000, e de 1836 até o período final da regência saiu para 4 milhões de sacas. O que a gente viu? Essa nova classe surge, esses barões do café, que é a elite brasileira, tá? Eles não saíram do nada, eram os pobrão que virou a elite. Esquece isso. Esquece. Não é isso. Eles são a elite. Ele é os filhos dos mineradores, eles são os filhos e são
as pessoas que ainda têm o monopólio da cultura do açúcar. Só que agora eles vão fazer outra atividade, uma outra atividade. E essa atividade, aos poucos, vai tomando protagonismo, vai se transformando na principal atividade. Beleza? Essa aula é longa porque a gente passou por muitos períodos de uma forma muito rápida. Na realidade, ela devia ser dividida em pelo menos 3 partes. Mas os principais pontos são esses. A Constituição, o poder moderador, que tipo de Estado é esse? Ele é representado nessa Constituição. Então, você precisa decorar tudo da Constituição? Não, você precisa ler aquilo e falar que tipo de Estado é esse? Ah, ele é um Estado que legitima o pobre? Não, ele é um Estado assim, 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 assado. É isso que você precisa lembrar, basicamente, tá? Desse primeiro ponto. E você tem que lembrar que nem todo mundo aceitou isso. E que, para isso, houve a Confederação do Equador, um novo projeto político. E isso acabou causando um desgaste político muito forte e críticas pesadas em cima de Dom Pedro. Dom Pedro sai do poder, vai governar Portugal e deixa a elite agora na frente. E agora vocês vão receber essa crítica e vocês vão governar. Vocês tocam o poder. Vocês não queriam tanto poder? Você toca. O que a elite faz? Concentra os poderes na mão delas e, a partir das grandes críticas que ela sofre de diversos movimentos republicanos separatistas que surgem, como eu disse vários, eu citei vários, todas essas críticas agora são direcionadas à elite. O que a elite faz? Opa, vamos lá. Aí Dom Pedro, hein, molecote, você não quer virar imperador antes, não? Vai ser melhor para todo mundo. Você governa, defendendo os nossos interesses, óbvio, certo? E agora tá aí, o Estado é esse. Que Estado Dom Pedro pega? Um Estado enfraquecido. Um Estado extremamente frágil. Um Estado onde o exército está sucateado. Um Estado, anota isso, refém da elite brasileira. Beleza? Então é isso, vamos para a monitoria. É nóis, quebrada, tamo junto. A aula é importante de hoje e eu vou destacar mais uns pontos fundamentais na monitoria, beleza? É nóis.